Bom pessoal, como vocês viram aí na introdução do vídeo, hoje eu vou fazer um tutorial para vocês a respeito de como fazer o vídeo da Century Fox. Eu quero ressaltar aqui que não vai ter nenhuma utilização de Vegas, a gente só vai utilizar o Blender, que é um programa para modelagem 3D, animação e render. O download do programa está na descrição do vídeo, tá? Nesse projeto eu não vou detalhar para vocês como que é feita a parte de criação da intro. Eu vou deixar para vocês o template dela. Aqui nós temos dois templates. O primeiro, que é o mais simples, né, digamos assim. E esse daqui, que é o Century Fox original, que é a abertura original, é a fiel mesmo, a idêntica à da Century Fox, com um pequeno detalhe. Essa daqui, como ela tem mais detalhes, então assim, o render dela vai demorar muito mais tempo. Pode levar de 1 a 2 dias para você renderizar essa intro inteira, porque ele é um projeto muito pesado, né? Então eu não vou utilizar ela aqui, eu vou utilizar essa, mas com alguns parâmetros a gente consegue diminuir esse tempo de render. Eu quero ressaltar também que você precisa ter um computador um pouco bruto. O meu computador não é lá essas coisas, mas eu consigo me virar. Então, meu render, utilizei uma resolução de 720 por 408 pontos e me deu um total aí de 5 horas a 6 horas de render, tá? Com essa resolução, ele me deu esse tempo de render. Então, depois que você tiver instalado o seu Blender, você pode abrir um dos projetos que você quiser. Eu vou abrir esse aqui que é mais leve. Ele inicialmente abre pelo prompt, então é normal, ó. Tá? E aqui nós temos a janela inicial do Blender. Eu vou só detalhar algumas ferramentas que são cruciais para edição dessa intro, tá? Só para conhecimento. Eu não vou detalhar muito sobre as ferramentas do programa, só muito mastigado, porque é um template, né? Então não tenho por que ficar detalhando muito. Bem, aqui a gente tem o vídeo preview, como vocês estão vendo. Aqui a gente tem o projeto editável, que é onde a gente vai alterar os nomes e possivelmente alguma parte do projeto. E aqui embaixo nós temos esses menus. Caso o seu não tenha esses menus, é só você clicar aqui nesse ícone da câmera, que ele ativa o menu de edição. Vamos começar aqui pelo Anti-Aliasing, que eu já abri ele aqui. Vamos começar por ele, que é o mais simples. Aqui no Anti-Aliasing a gente vai fazer o que? Ele adiciona, né? Ele adiciona realismo e suaviza o serrilhado do projeto final. Você pode deixar esse ajuste completo, né, que ele vai fazer a renderização completa do projeto para dar um realismo maior. Isso exige muito do PC. Eu não usei, justamente pelo tempo de render. E aqui são a quantidade de pontos, né, se for vídeo, ou de pixels se for imagem. Porque você tem a opção de renderizar a animação por completo, ou se você quer renderizar só a imagem inicial, como está aqui no vídeo preview. Quem usa o Cinema 4D ou 3D Max sabe como é que funciona. Então aqui eu tenho uma quantidade de 5 pontos, 8, 11 a 16 pontos, né, para fazer esse ajuste no serrilhado da nossa intro. Depois dessa opção aqui de Anti-Aliasing, a gente tem aqui as dimensões, né, que nada mais é o que o tamanho não, a resolução do nosso projeto. Aqui tem alguns presets, né, pré-definidos, né, PAL, que é formato europeu, e NTSC, que é formato americano, né, Brasil também. Eu não vou utilizar nenhum deles, porque eu vou fazer isso de forma editável. Então aqui nós temos o eixo X e o eixo Y, que é a nossa resolução. Para esse caso em específico, eu vou deixar como eu deixei na minha intro. Se você clicar aqui e arrastar, você vê que a dimensão do projeto ela aumenta ou diminui. Você pode dar 2 cliques, eu vou colocar aqui em 720 por 480. Ele não vai cortar o projeto, ele só vai diminuir, né, a resolução dele, porque isso vai facilitar num tempo menor de render. Aqui tem a quantidade de frames por segundo, eu vou deixar em 24 mesmo, se você quiser deixar em 30, que é o que normalmente, ou 60 para dar um realismo um pouco maior. Eu recomendo, fica bem melhor o resultado, fica bem legal. Aqui são as dimensões. Aqui em Output, nada mais é do que o local onde você vai salvar o seu projeto. Eu vou deixar ele aqui
em H264, né, que é formato QuickTime, que automaticamente quando você converte ele já fica em formato AVI. Então ele consegue rodar em qualquer software de edição quando você renderizar ele. Aqui nessa pasta, você clicando, ele vai te dar o local onde você vai salvar, né, o seu projeto. Você pode clicar aqui em Add, que aí ele vai colocar no seu projeto, e aqui tem os HDs com os projetos, a pasta do desktop, os documentos. Se você quiser adicionar alguma pasta, você vem em ADD e adiciona essa pasta. Eu não vou adicionar porque a minha já está aqui. Pode clicar aqui em voltar para a página anterior, que ele volta ao nosso projeto. E a partir disso, vocês já sabem como que a gente vai fazer o render. Você clica aqui, você deixa aqui em H264 ou MPEG ou AVI. Esse AVI JPEG, o que ele vai fazer? Ele vai salvar por imagem, então vai ser mais de 200 imagens, que aí por final você pode juntar essas imagens no Vegas e converter ela em vídeo. Eu prefiro já salvar direto em vídeo, então eu deixo aqui nessa parte. Nesse formato, aliás. A princípio são esses dois que a gente tem que ter uma atenção especial na hora de renderizar o nosso projeto. E agora a gente vai editar o nosso nome aqui. Eu vou alterar aqui o nome. Vocês vão clicar com o botão. Com o botão não. Com o botão direito do mouse. Percebam que ele vai fazer essa seleção em volta do nosso projeto. Ó. Se você clicar com o direito, ele vai fazer essa seleção. E você aperta o Tab. Que ele vai clicar, vai formar esse quadro branco, né? Esse retângulo branco. Você pode apagar e colocar o seu nome. A mesma coisa, depois termina de digitar, dá um Tab. Quando você der um Tab, ele vai apresentar aqui o eixo X e Y. Você pode clicar aqui nesse eixo, aumentar ou diminuir a proporção do seu projeto. E na vertical, aumentar ou diminuir a dimensão dele, eu vou deixar assim. Depois de digitar a mesma coisa, clica com o botão direito do mouse, Tab e altera o seu texto. Finalizou, mais um Tab e aumenta ou diminui a proporção do seu projeto. Pode clicar em volta desse círculo branco, que ele também aumenta. E você segurando com o botão direito, você tem a liberdade de mover o seu projeto, então, de mover o seu texto. Então, você posicionou, ele com o botão direito do mouse, depois clica com o esquerdo que ele vai soltar, e aí você aumenta o tamanho do seu projeto. Se for necessário, novamente, vocês dêem um clique, segura e posiciona. Com o esquerdo vocês soltam. E diminuir um pouco o tamanho do seu projeto. Feito isso, o que a gente vai fazer? Você pode importar o áudio direto, que o áudio da intro também está no pacote para download na descrição do vídeo, junto com o template. Ou você pode fazer isso à parte. Eu prefiro fazer a parte para o render não ficar tão pesado. Mas para quem quiser saber, é só você clicar aqui em áudio. Aqui ele já me redirecionou diretamente para a pasta onde está o meu projeto. Você clica aqui com o botão esquerdo, né, obviamente. Back to Previews, que automaticamente quando você renderizar ele já vai ficar com o áudio. Aqui nós temos a opção de render, que é a animação, ele vai fazer a animação completa, né, da abertura, ou vai fazer só o render por imagem. Então, como a gente vai fazer uma animação, a gente clica aqui nessa opção Animation. A partir disso, ele vai começar a renderizar a sua intro. Eu quero deixar aqui um detalhe extremamente importante. Aqui em Render é o progresso dele. Conforme ele vai salvando essa barrinha aqui, o progresso vai ficando preta. Quando ela estiver completa é porque já renderizou e você vai poder fechar essa janela. Eu recomendo que vocês não façam nenhuma atividade à parte enquanto vocês estiverem renderizando. Por quê? Porque ele vai usar 100% do processamento do seu computador para renderizar. E é 100% mesmo. Ele não vai variar de 80, 90, 60, 50. Ele vai usar exatamente 100%.
E esse 100% não vai sair daqui enquanto não tiver. Ele está usando, ó, quase metade da memória física do meu PC. Então por isso que eu falei para vocês que tem que ter um PC bruto, não tem alternativa. Mas a gente com ajuste ou outro, principalmente na parte da resolução, como eu mencionei, que eu tive que deixar em 720 por 480, eu consegui fazer isso em 5, 6 horas, que é até pouco, né? Porque se eu tivesse que render, se num computador muito potente, ele já me dá essa opção de render, me dá um render de 1 a 2 dias. Imagine você passar 2 dias com o PC ligado e Windows 100%. É tenso. Então por isso que eu recomendo vocês usarem essa mais leve, mas se vocês quiserem incrementar, realmente deixar a nível profissional como da Century Fox, usem esse, eu acho até melhor. Mas então é isso, né? Se houver a necessidade, se vocês se interessarem um pouquinho mais pela modelagem, eu posso futuramente elaborar mais alguns tutoriais de Blender, tá bom? Que a gente consegue caminhando, né, conforme a necessidade aí do pessoal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não curtiu a página do Funny Vegas, curte lá no Facebook, entra no grupo para a gente poder trocar informação, dúvida, material. E se inscreva no canal, dê um curtir para ajudar na divulgação. E até o próximo tutorial. Até mais!